todos. Meu nome é Luiz Paulo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para todos vocês. Uma palavra localizada no texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Vou estar lendo aqui o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Esse texto aqui fala da passagem da pesca maravilhosa e, como podemos ver também, do chamado de Pedro, João e Tiago. Nessa passagem aqui, Jesus inicia com uma grande multidão querendo ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele viu alguns pescadores lavando as redes, alguns barquinhos na margem do lago, e os pescadores lavando as redes. Então, o ato de lavar as redes normalmente é feito porque além do fato das redes estarem sujas, óbvio, mas sujas de quê? De lama, algumas vezes de lama, ou do muco dos peixes também. Então, pode ser por esse motivo basicamente, que eles estavam lavando as redes, para a limpeza desse tipo de impureza. Então Jesus ele entra no barco e pede para Simão, que provavelmente seria o dono daquele barco ali, afastar um pouquinho da terra, deixar próximo à margem, não tão distante assim, mas ainda próximo da margem. Então, quando ele finalizou a pregação, Jesus mandou Pedro ir para o mar alto, ir para a parte mais profunda do lago, onde assim, longe, totalmente longe da parte física, da parte seca, assim dizer, do lago, longe da margem, na parte do meio do lago, bem no meio, acredito que seja. Então, aí Simão chega e fala para Jesus: Senhor, mestre, que eu tenho um mestre aqui, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava querendo dizer o seguinte, que mesmo com todas as nossas tentativas, mesmo com todo o nosso conhecimento, mesmo com toda a nossa habilidade que nós adquirimos pescando, e nós não conseguimos pescar nada. E uma coisa que eu acabei encontrando em pesquisas, não sei se alguém que é um pescador profissional possa me explicar melhor, mas que eu vi que a pesca, quando ela é feita à noite, é mais eficiente. Por quê? Porque pela falta de luminosidade os peixes não conseguem ver direito. E se você lança a rede no mar, os peixes não conseguem ver que tem alguma coisa lá que pode ser perigoso para eles. Ou, por exemplo, joga a isca para eles lá, eles vão só pelo cheiro e são fisgados. No caso, à noite seria mais eficiente a pesca, mas nem assim eles conseguiram. Era isso que Pedro está falando. Mesmo com todas as nossas técnicas, mesmo com toda a nossa tentativa, com todo o nosso esforço, não conseguimos pescar. Mas porque o Senhor falou,
eu vou lançar a rede. Ele não falou, eu tenho certeza porque o Senhor falou, vai acontecer. Mas ele falou, como o Senhor falou, como você, mestre, falou, se referindo a Jesus no caso, eu vou lançar. Isso demonstrou fé, como está escrito no texto de Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Simão não viu assim dizer, ele só creu na palavra de Jesus. Só Jesus falou, lança a rede. Ele não via os peixes, ele só teve fé, só confiou em Jesus e lançou a rede. Então, agora prosseguindo, eles lançaram a pesca, eles pescaram de forma assombrosa, uma quantidade assombrosa de peixes, e ao nível de, assim dizer, pelo que eu entendi do texto aqui, o barco queria afundar de tanto peixe que eles pescaram. Ele chamou alguns outros pescadores para ajudar. Então Simão, vendo essa pesca tão sobrenatural, se prostrou diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, porque ele antes chamou Jesus de mestre. Agora no verso 8, quando cita essa ação de Pedro de se prostrar diante de Jesus, o texto diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Nesse sentido aqui, dessa troca de mestre para senhor, já começamos a ver que Simão já estava reconhecendo um senhorio superior de Jesus, que ele não era qualquer um. Já reconhecendo, posso dizer que, não sei se a divindade, mas a grandiosidade de Cristo, eu tenho certeza que ele reconheceu ali. Não sei se ele reconheceu que Jesus era o Messias, mas no caso, já reconheceu que o senhorio de Jesus aqui, ao chamar ele de Senhor, de mestre para senhor. Então, Jesus foi, no versículo 10, falou a seguinte frase: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Nesse sentido, Jesus já estava falando já o ministério de Pedro como evangelista, pescador de almas. Então tá, eu só expliquei o texto dando algumas ênfases em alguns detalhes dele, mas agora eu gostaria de meio que tentar explicar de uma forma, posso dizer, meio que tentando entender o texto de alguma forma mais, não sei como posso dizer, mas entender o texto. No versículo 2, quando Jesus ele vê os dois barcos, os pescadores lavando as redes, lembrando que eu havia falado que quando um pescador lava as redes, normalmente para tirar algum tipo de impureza, como a lama ou muco dos peixes, podemos fazer algumas comparações. O significado de peixe na Bíblia pode ser como para alma. Peixe pode significar alma. Então, a lama pode ser a sujeira do mundo em questão, a sujeira que o mundo traz, o sistema, tudo que o mundo tem que nos suja, nos contamina, nos afasta da presença de Deus, que traz sujeira. E o muco dos peixes seria, se peixe é alma, então posso dizer que seria a sujeira das pessoas, que quando nós convivemos vão lá e digamos, uma pessoa nos ofende, nos fere, uma pessoa age de forma desagradável conosco, e nós temos que nos limpar dessas sujeiras que essas pessoas, que o mundo vai nos trazendo. Nisso, então, nós podemos compreender uma coisa, que os pescadores vão fazer com que, lavando às vezes, esse significado de lavar às vezes pode ser se purificar do pecado, se santificar, buscar se limpar, que eles estavam fazendo meio que, trazendo para um sentido mais espiritual, eles estavam se santificando, como assim dizer, meio comparando, eles estavam se santificando. Jesus, vendo isso, ele entrou no barco de Simão e pediu para Simão se afastar um pouquinho da terra. No caso, trazendo mais uma comparação, quando Jesus pede para ele se afastar um pouco da terra, a terra pode significar carnalidade, o nosso ser carnal, o ser pecaminoso, o ser que se afasta da presença de Deus. E a água pode significar o Espírito Santo. No caso, quando Jesus pede para ele se afastar da terra, colocar o barco na água, quer dizer, se afasta da carnalidade e se aproxima mais do Espírito Santo. Mas ainda não tanto, porque posso dizer que no período
dizer, basicamente, ele só pediu para se afastar da carnalidade e se aproximar mais do Espírito Santo. E nisso, nós observamos uma coisa. Quando Jesus pregou, agora trazendo para um sentido mais espiritual, quando eu vou e levo a palavra de Deus, falo a palavra de Deus, não sou eu quem fala, é Jesus. Ele só me usa para falar. Nesse sentido aqui, foi isso que aconteceu. Jesus estava falando no barco de Simão. Mais para frente eu vou tentar pegar essa partezinha e explicar um pouquinho direito, porque agora eu acho, não sei se ficou um pouquinho sem compreensão, mas de qualquer forma. Então, quando Jesus finalizou de falar, ele chegou para Pedro e falou: vai para o mar alto e lança sua rede. Então, quando Pedro ouviu isso, ele foi e reconhecendo que ele não conseguiu fazer na capacidade dele, mas teve fé. Outro passo que nós vamos ter: sempre ter fé no que Jesus fala. Se ele mandou, não importa que eu tentei, eu tentei, eu me esforcei, eu fiz de todo tipo de jeito e não deu certo. Se Jesus falar, faz, porque vai dar certo, ele pode não falar porque vai dar certo, mas faz. Tem propósito. Só faça. Não duvida, não questiona. Se ele mandar, vai lá, vai para casa de fulano. Vai para casa de fulano. Se ele mandou, vai. Não importa que se você tem pregado para fulano não tem ligado, fulano tem se feito de surdo para você. Se Jesus mandou você ir lá e falar, fala. Pedro fez assim. Ele chegou para Jesus: eu tentei de todas as estratégias possíveis e não deu certo, mas porque o Senhor falou, eu vou. Porque assim, quando nós tentamos da nossa capacidade, na nossa força, no nosso entendimento, muitas vezes pode não dar certo. Por isso nós temos que crer e ter fé em Jesus e não meio que desanimar porque através da nossa fé, através da nossa capacidade, através da nossa estratégia não deu certo. Porque temos que ter fé em Jesus, porque Ele tem poder, Ele pode. Então, basicamente é isso. Explicando assim, ter fé. Não importa o quanto que eu tentei, tenha fé. Se Ele mandou fazer, faça. E nisso, a pesca foi tão assombrosa que o barco quase afundou de tanto peixe que ele pescou. É só pensar. Tipo assim, um barco de madeira com uma redezinha pequena, pro barco tá querendo afundar, quer dizer que era peixe demais da conta, basicamente. Então quando o resultado da pesca aconteceu, Pedro se prostrou diante de Jesus, reconheceu quem Jesus era. E assim que nós devemos fazer sempre. Nunca, quando, por exemplo, se nós fazemos alguma pregação, nós fazemos alguma coisa, digamos, eu vou lá e falo de Deus para uma multidão de pessoas ou para uma pessoa só, essa pessoa se converte, gera fruto a pregação. Eu não posso chegar e eu não posso falar, foi porque eu fiz, porque eu sou alguma coisa, porque eu consigo. Pedro, ele reconheceu quem Jesus era, ele reconheceu: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele reconheceu quem Jesus era, que ele era Senhor e que ele era pecador. Que Jesus era Senhor e Pedro era um pecador. Então, é isso, nós temos que reconhecer quem Jesus é e quem nós somos e glorificar a Ele. Porque a pesca maravilhosa não aconteceu porque Pedro sabia que ele tinha que fazer assim, assado para a pesca dar certo. Não, foi porque Jesus falou para fazer e deu certo. E quando Pedro reconheceu isso, então Jesus chegou e falou, no versículo 10, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Jesus já estava se referenciando a uma coisinha que aconteceria lá na frente. No capítulo 2 de Atos, dos Apóstolos, cita a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nesse mesmo texto, cita a pregação de Pedro. Pedro faz uma pregação que naquele período, naquela passagem,
na festa de Pentecostes, tinha vindo pessoas de todo o lugar, de todas as línguas. Não era só judeus ali, era de muitos tipos de língua. Então, quando Pedro falou, ele não falou para 100 pessoas, falou para milhares de pessoas para lá, mais ou menos. E nisso, quando ele fez essa pregação, óbvio que se você for ler o texto, você vai ver que ocorreu a manifestação também de um dom, que é o dom de variedade de línguas. Não sei se é esse termo que fala, acho que é. Mas então, e no texto diz que mais ou menos, rodeando esse número, 3.000 pessoas foram salvas. Se nós começarmos a prestar um pouquinho de atenção, nesse texto aqui, Pedro, ele pescou milhares de peixes, porque o barco quase afundou, gente, de tanto peixe que ele pescou. Pode-se dizer que no dia de Pentecostes aconteceu essa manifestação do mundo espiritual, do que aconteceu aqui nesse texto. Pedro pescou milhares de almas. Então, resumindo, o que nós fazemos para pregar a palavra de Deus, para ser usado por Deus, nós não podemos confiar na nossa capacidade. Pedro, quando eles estavam aqui no texto, eles estavam lavando as vidas, estavam se santificando. Para nós sermos usados por Deus, primeiramente, precisamos buscar a santificação. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Se eu pequei, Deus jamais vai olhar para minha cara, não. Deus sabe que nós somos pecadores, que nós somos falhos, tendenciosos ao pecado. Mas não é por isso que você tem que vir, então Deus sabe que eu sou pecador, então posso pecar à vontade. Não é assim. Tem que buscar a santidade, tem que buscar se afastar do pecado, tem que buscar, obviamente, se firmando na palavra de Deus, se firmando no Espírito Santo, se firmando em oração, buscando santidade. Então, Jesus, ele, vendo isso, ele entra em nosso barco, ele entra em nossa vida e nos usa. Que quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele pediu: se afasta da terra, mas ainda não tanto. Se afasta da carnalidade e vai mais para o Espírito Santo. Jesus, ele não vai começar mandando para Pedro ir lá para o mais profundo. Obviamente, Deus, ele vai gradativamente. Eu acredito que seja assim, então, começando na parte mais rasa. Mas nisso, Jesus já usou Pedro, no caso assim, meio que usando, um termo um pouquinho, assim dizer, nesse sentido aqui, Pedro estava sendo como que usado por Jesus. Por quê? Observando um pouquinho mais para o sentido de pregação, quando nós falamos a palavra de Deus, é Deus que está falando através de nossa boca. Então, nesse sentido aqui, era como se Jesus estivesse usando o barco de Pedro, no sentido de usando agora, trazendo o sentido de pregação. Jesus, ele está em nosso barco, falando através de nossas vidas. Basicamente é isso. Então, o fruto da pregação vem quando nós nos aprofundamos no Espírito Santo. O resultado da pregação vem através do próprio Espírito Santo, que entra naquelas pessoas e convence elas. E nisso, essas pessoas são salvas através da fé e do Espírito Santo. Então, para nós pregarmos, para nós sermos usados por Deus, o primeiro passo é buscar a santificação. Nós temos que sempre buscar isso. Buscar o Espírito Santo, nos aprofundar no Espírito Santo e sempre ter fé no que Jesus fala. Fé, sem duvidar, sem questionar. E sempre, quando vier o fruto da pregação, reconhecer quem Ele é, que Ele é Senhor, acima de todas as coisas, Senhor dos senhores, e que nós somos pecadores falhos e tendenciosos ao pecado. Então é basicamente isso. Só digo para você que busca santidade, que nós devemos buscar santidade, buscar obedecer ao Senhor, que Ele, só assim dizer,
nos deixar à disposição de Jesus, nos santificando sempre, nos buscando estar sempre à disposição de Jesus. Então Ele vai nos usar. Ele não vê, Ele vê a nossa disposição, Ele vai nos usar. Se você se dispõe, se você busca a presença dele, se você busca santidade com Ele vai te usar. Seja pregação, de qualquer forma, Ele vai nos usar. Porque Ele quer isso. Só se você se dispor, Ele vai te usar. Então creia. Só entrego essas palavras para vocês em nome de Jesus. Espero que vocês venham entender. E eu peço para vocês, então, vou colocar as mãos em posição de receber, mas eu vou orar para vocês agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra santíssima, Senhor. Muito obrigado. Toda honra e glória, louvor e adoração seja dada a Ti. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que essa palavra venha entrar no coração de meus irmãos, Pai, de todos que venham estar ouvindo, Pai, que eles venham compreendê-la, Pai, entender o que o Senhor quis falar a cada um. Que venha gerar transformação, venha gerar cura e libertação para essas almas, Pai. Eu lhe peço, ajuda-nos, Pai, então a ser melhor, a buscar santidade. E, Pai, nos ajuda para que sempre nós venhamos fazer a Tua vontade da forma e buscar, Pai, e fazer aquilo que lhe agrada em todo o tempo. Ser conosco, nos fortalece, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, em Ti. Então, somente o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Muito obrigado por você que foi até o final, que ouviu o vídeo até o final. Só lhe peço então que você deixe o like, se inscreva e compartilhe para mais pessoas poderem receber a palavra de Deus e ouvi-la. Deus te abençoe.